Esse é o nosso mini curso de atendimento de cura energética da concepção. As primeiras origens dos primeiros desequilíbrios nas primeiras células nesta nossa existência. Isso significa que no ato sexual, durante o ato sexual, todas as vibrações que os nossos pais estão, são as vibrações que vão atrair, esses espíritos que estão lá esperando o momento oportuno da encarnação, que já tiveram consentimento para a sua encarnação e que estão nessa fila de espera. Então, os pais que estiverem mais sintonizados com todas as energias relacionadas às provações que esse espírito vai precisar ter na Terra, já que a gente vive, encarnado num planeta de prova e expiação, são os pais que vão puxar esse espírito que está mais compatível, perfeitamente compatível para a experiência. E o mais importante, é que a gente nunca sabe quando é que a gente pode também ser este pai, Que o dia que a gente vai se tornar um pai. É óbvio que muitas pessoas planejam, mas a gente não tem esse controle absoluto. Então, além da gente fazer essa cura e esse processo em nós, é como se a gente pudesse reprogramar, e requalificar lá do início, bem quando a gente estava sendo formado, porque, como a Anô estava explicando, essa questão das vibrações são muito, muito importantes, porque já é comprovado, que nossos pensamentos emanam frequências que eles podem ser ou altamente destrutíveis e contaminantes, e isso pode mudar a forma do nosso próprio ser, físico, e ao contrário também, dependendo da nossa frequência de pensamentos, de fala e dessa vibração que a gente está emanando, a gente tem a possibilidade, inclusive, de modificar para a cura. E a ideia desse trabalho é exatamente essa, porque bem no início, dependendo dessa vibração que esses parceiros estiverem naquele momento mais forte, emanando e trocando, vai ser isso que vai, vamos dizer, impregnar as primeiras células e que vai determinar a partir daí toda uma trajetória desse desenvolvimento também físico, e fisiológico desse corpo. Então, quando a gente pensa em vibração, essas energias vibracionais que vão nortear essa nova consciência humana, inclusive os pensamentos que os pais estão no momento do ato sexual, eles são energias que são tão compatíveis com aquelas do som quanto do sol, Então, os nossos pensamentos irradiam vibrações e geram ondas. E eles são organizados em faixas vibracionais, São faixas de frequência. Então, essas faixas de frequência, elas vão se propagar através de ondas. E assim como o som altera a vibração de um ambiente, assim como os raios solares, mesmo quando a gente não percebe eles, altera o funcionamento das células, os nossos pensamentos também são ondas que alteram o funcionamento das células. Então, no ato da concepção, a gente acaba emanando tudo aquilo que a gente está vibrando, todas as questões que a gente tem naquele momento, e essas emanações vão construir essas células, Então, vão gerar as primeiras vibrações que vão ser determinantes para a característica da consciência desse ser. Então, é importante a gente entender isso, porque muitas vezes os casais, eles escolhem ter relações sexuais depois de uma briga, para poder fazer as pazes e sentir que o ato sexual ele é mais intenso, mais forte, E o que acaba gerando isso? Gera que toda aquela informação da discórdia, de tudo aquilo que desestruturou suas células, todas as energias de estresse, toda uma química hormonal desorganizada, ela vai ser a energia determinante para formar esse novo ser, essa nova consciência. Da mesma forma, então, continuando todo esse raciocínio até que eu estava falando,
da importância da gente poder fazer em nós, porque exatamente a gente não tem nem noção do nível de reprodução que a gente está tendo, de desequilíbrios, inclusive de doenças da nossa família, por conta dessa informação que ela vai sendo continuada e a gente não sabe nem como parar, né? Então a ideia é que a gente consiga olhar para isso no momento e a gente visualizar o momento que a gente estava sendo concebido para poder requalificar, é uma informação para a gente conseguir mudar o nosso presente atual, né? Esse momento, para a gente conseguir mudar esse momento que a gente está vivendo hoje e esses desequilíbrios de repente que estão se apresentando hoje, para que, exatamente como eu falei, a gente não sabe quando a gente pode vir até por, não gosto de falar a palavra acidente, né, mas de forma não planejada ter um filho ou estar se relacionando com alguém e possivelmente você pode vir a conceber uma criança, né, um ser humano. Quando você tem esse entendimento, é isso que a Ana falou, você vai passar a ter todo um cuidado, inclusive de como você entra nas suas relações sexuais de troca com os seus parceiros, por uma responsabilidade também de, se caso nesse momento for o momento que eu vá trazer um espírito, que eu vá conceber um outro ser humano, eu estou na minha melhor condição, a minha relação está na minha melhor condição, dessa minha parceira ou parceiro está mais alinhado e eu estou constantemente num processo de estar mantendo meus pensamentos elevados, a minha vibração mais compatível com o amor, para que se nesse momento isso aconteça, mesmo que fora do meu planejamento, do meu controle, as chances de eu ter um sucesso vai ser bem maior. Então, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito, né? Com esse ensinamento, Jesus ele tentou mostrar para a gente que a energia da consciência do pai e da mãe, ela precisa estar priorizada no ato sexual. Porque quando a gente pensa só nos desejos carnais, quando a gente pensa no corpo que é bonito, nas imagens de pornografia, nos desejos que estão relacionados com essa questão toda material, a gente concebe um ser, a gente atrai um espírito que está num nível de desenvolvimento baixo e que, portanto, vai ser aquele filho problemático na vida. Por quê? Porque ele está ainda num plano de desenvolvimento primitivo. E não importa o quanto você já tenha se desenvolvido nessa encarnação ou o quanto você tenha de consciência desenvolvida das outras encarnações. Se no ato sexual você está nesse ambiente promíscuo, né, que está relacionado com a matéria, o corpo físico, essa densidade de prazer que está relacionado com todos os desejos e os vícios nas sensações, você vai puxar um espírito que ainda não tem um nível de desenvolvimento, que precisa ainda passar por todas essas questões difíceis na vida. Então você vai atrair espíritos que ainda estão no perrengue. E essa relação vai ser uma relação difícil, porque você vai sentir a dificuldade que é conseguir trazer consciência para um espírito que ainda está muito primitivo, que ainda está muito preso nessas sensações carnais. E tudo isso é algo que você pode escolher. Você pode escolher o nível de vibração e consciência desse espírito que você vai baixar para o planeta, para que você possa desenvolver um serviço juntamente desse ser ou outro tipo de serviço. Então eu posso prestar o serviço de ajudar um ser muito primitivo a começar a dar os seus primeiros passinhos. Só que você vai passar por várias questões, vícios em drogas, problemas com crimes, marginalidade, uma série de coisas que você vai se perguntar, nossa, mas por que eu tive um filho assim? E a diferença é justamente isso, quando você faz a sua parte, é óbvio que a gente, de novo, né, a gente não tem o controle absoluto, a gente às vezes não consegue alcançar
a complexidade total de todas as informações, até do que a gente precisa muitas vezes experienciar. Então é óbvio que mesmo você fazendo todo o seu processo, pode ser que você precise concluir uma etapa da sua própria evolução, que é de fazer o serviço para um ser que de repente tem mais dificuldades, né, mais problemas. Só que quando você está nesse nível de consciência, a sua experiência, mesmo sendo desafiadora, vai estar em outro lugar. Vai ser completamente diferente se você estiver ainda vibrando no mesmo padrão, né, de densidade, de vícios, né, nas sensações, de vícios de prazer, enfim, muito ainda envolvido com essas situações que são difíceis de quebrar, e aí você traz ainda um ser que está compatível à sua experiência, e você tem que lidar, além dos problemas desse novo ser que vão se apresentar, ainda com as suas questões. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho justamente para que, em primeiro lugar, a gente se torne esse agente de transformação e estejamos aptos para qualquer situação, seja trazer um ser iluminado ou que a gente tenha capacidade e estrutura energética, espiritual e emocional também para dar um amparo para um ser mais com mais dificuldades, né? Que vem com uma vibração ainda conectada com todos esses vícios de sensações. Isso acontece por quê? Porque no momento do ato sexual, o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, ele vai ser impregnado por todas essas frequências vibracionais que vai se converter no caminho de base mental e espiritual dessa criança, tá? E isso vai ficar registrado na mente inconsciente dessa criança, na profundeza da mente inconsciente. Então ela vai estar sempre manifestando a vibração que você vai estar naquele momento de vida. E, nossa, mas todo histórico é o agora, só existe o agora, é no agora. É no agora que a gente cria os nossos karmas futuros. Pode ser que no momento anterior eu pudesse estar quase que iluminado. Se neste momento eu vou para a profundeza do meu ser, é no agora que eu estou criando, é sempre no agora. Então, se você não está conseguindo sustentar essa energia, é porque ela ainda não está integrada na sua consciência. Então, o agora ele é determinante para que a gente materialize a nossa cura, para que a gente materialize tudo aquilo que a gente quer na nossa vida, enfim, para que a gente tome posse, né, de materializar o nosso potencial. Por isso que a sustentação, ela é necessária. A gente tem que sustentar momento a momento, porque a gente materializa momento a momento, né? Então, portanto, a cura energética da concepção, no agora, no momento da cura, a gente consegue limpar todo esse histórico que a gente herda, né? Como essa criança com esse espírito que acaba sendo impregnado dessas vibrações e que leva para o subconsciente todas essas sensações e desejos e vontades inconscientes e raivas inconscientes e tristezas inconscientes que eram as vibrações que os nossos pais estavam sentindo no momento do ato sexual, no momento da concepção, inclusive no momento da gestação.